de hoje com a leitura de harmonização do livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier, mensagens de Emmanuel. A lição que saiu para a gente hoje é o número 51, sepulcros abertos. E a passagem que Emmanuel comenta é: a sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os brigos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palavras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes, nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crescendo as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos, exalam ruínas e tóxicos da morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Então, agradecendo essa mensagem do nosso querido Emmanuel, pelo nosso querido também Chico, pedimos a Deus que tenhamos sempre uma palavra amiga, né, para auxiliar os nossos irmãos de caminhada. E agradecemos por aqui estarmos, podemos estudar o Evangelho de Cristo, seus ensinamentos, e pedimos essa espiritualidade aqui presente, que ilumine o nosso irmão Éder, para que nos traga, né, tudo que precisamos ouvir. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo esteja junto a todos nós. E que nesse encontro, amigo, nesse bate-papo fraterno cristão, a gente possa pensar sobre o objetivo ou a grande importância que representa a reencarnação. No Evangelho, capítulo 2, item 2, se eu não me engano, Allan Kardec fala sobre a vida futura. Quando ele comenta isso, uma passagem onde o Cristo, conversando com Pilatos, ele fala em um mundo, em uma nova realidade. Ele estava tentando nos falar sobre a boa nova, ou seja, a oportunidade de uma nova vida, a oportunidade de retornarmos ao mundo material
para vivermos uma nova experiência. Naquele momento, ele não tinha como explicar, nem para os homens cultos, o conhecimento que ele trazia, quanto mais para os homens simples, rudes, grosseiros. E o que ele queria nos dizer? Que nós não nos preocupássemos com a vida, procurássemos fazer o melhor, procurássemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Com que propósito? Irmos nos melhorando, pensando no amanhã, pensando na vida futura. Por que pensando na vida futura? A vida futura é a reencarnação. E o que representa a reencarnação? Uma nova oportunidade para todos nós de renascermos na carne para vivenciarmos experiências, superando as nossas maiores dificuldades. Muitos podem se perguntar, mas nós não poderíamos, em uma só encarnação, resolver de tacada tudo aquilo, todas as nossas dificuldades? Infelizmente, não funciona bem assim. Hoje nós temos condições de entender. Na época do Cristo, ele mal tinha condições de explicar, mas graças a Kardec, nós passamos a ter uma visão mais ampliada da realidade. E essa visão mais ampliada nos permite compreender, dentro de uma maior dinâmica, o sentido, o funcionamento da reencarnação. Ao longo de várias vidas, o homem, ou melhor, encarnado, ele se compromete tanto na condição de homem como na condição de mulher. E ao se comprometer, ele precisa retornar ao plano material para poder reparar as faltas cometidas. Mas acontece que, como alunos da evolução, nós não vamos conseguir dar conta de reparar todas as nossas falhas em uma única encarnação. Porque nós não podemos contar com as lembranças das vidas passadas. Nós temos que, a cada encarnação, conviver com os nossos instintos, com as nossas tendências, com as nossas inclinações, para irmos aparando as arestas, irmos nos moldando a uma nova realidade. Então, quer dizer que, ao longo de várias encarnações, nos comprometemos. E ao longo de várias encarnações futuras, nós vamos nos corrigindo? Sim. A grande vantagem que o Espírito da Verdade nos revelou é que, por intermédio do conhecimento do Espiritismo, nós podemos usar uma ferramenta a nosso favor para ir, digamos assim, nos auxiliando no processo de correção dos erros e das falhas. Eu poderia simplesmente empurrar para uma situação futura as minhas dificuldades do momento presente. Mas eu tenho a consciência que eu preciso trabalhar essas dificuldades. Porque se eu não tivesse consciência delas, eu até faria isso. Mas como eu estou tendo consciência, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance para me melhorar. Eu vou contar uma história que os amigos podem achar até interessante ou divertida. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar língua estrangeira. Até porque já mal entendia português, quanto mais estudar uma língua estrangeira. Chegou um determinado momento que eu me aposentei. Hoje, aposentado, eu me dedico ao trabalho, quando as casas espíritas nos convidam, de trazer uma historinha, um papo
para conversar com os companheiros. Então, como eu tenho tempo sobrando, eu resolvi investir nessa ideia. Para que, estudando a língua estrangeira, no caso espanhol, que é o mais próximo ao português, né? Dizem que, curiosamente, a língua mais fácil para nós seria o italiano, mas eu não vou muito nisso ainda, eu fico espanhol, né? Para ser um facilitador, para que na próxima encarnação eu tenha facilidade com uma língua estrangeira para fazer alguma coisa diferente. Da mesma maneira que nós temos que, ao longo de um momento da nossa vida, vamos tentar trabalhar as nossas dificuldades para quando a gente retornar, a gente conseguir fazer algumas coisas. Porque o indivíduo, ele começa e para. É lógico que eu não iria, nessa altura do campeonato, tentar aprender piano. Primeiro, porque o piano ocupa um espaço imenso. Eu poderia comprar um teclado, mas eu não vejo, no momento, uma utilidade prática, porque o teclado eu teria que carregar comigo nos horários de intervalo, ficar ali treinando. Enquanto que o estudo de uma língua estrangeira pode ser feito por um aplicativo desse que tem celular. E em qualquer lugar que eu tenha silêncio e fique isolado, eu posso dar uma estudada. Isso tudo nos ajuda, até mesmo a própria doutrina espírita. Porque eu estava conversando com a companheira ali atrás, que às vezes a gente esquece as coisas. A gente para assim e eu vou fazer tal coisa. E eu tenho que dar um jeito ali, eu mesmo mandar e-mail para mim, ou mandar mensagens, porque se eu me lembrar, eu tenho que colocar lá e mandar, para que eu possa receber quando chegar em casa, vou olhar e ver que eu mesmo deixei aqui uma mensagem, para que eu não esqueça de fazer tal coisa, né? Que nem aquelas pessoas que põem o despertador para lembrar a hora de tomar um remédio, é algo mais ou menos semelhante. Hoje em dia já existe até inteligência artificial, em que você pode ensinar para que ela, naquele horário, desperte e fale, porque pode ser que ela desperte e não me lembro para quê. Então ela vai despertar e ainda vai me dizer horário de tal coisa. Vejam, isso é uma maneira da gente pensar assim: eu vou ter que voltar, inevitável. Eu quero voltar um pouco melhor. E se eu quero voltar um pouco melhor, eu tenho que investir de forma a que esse investimento ele me traga paz interior, a primeira coisa. Se possível, na segunda, capacidade de estudar e conseguir, dentro desse universo que nós vivemos, ter mais facilidade para determinadas coisas. Porque, do jeito que as coisas estão caminhando, nós teremos uma sociedade nos próximos 80, 150 anos muito mais seletiva do que a sociedade que estamos vivendo. Então a gente precisa se capacitar, não para nos tornarmos ricos, mas para nos tornarmos pessoas melhores, enquanto encarnados. Com que objetivo? Ter menos dificuldade. Eu acho que esse é um ponto central. E a reencarnação é uma oportunidade que a espiritualidade está nos dando para que a gente possa errar menos. Camilo Castelo Branco, no livro Memórias do Suicida, ele, quando toma consciência da responsabilidade que representava a reencarnação, ele começou a ficar temeroso em retornar ao mundo material e pede aos mentores, aos mestres, que ele não se sentia seguro para voltar, ele precisava de mais tempo, e será do grupo da enfermaria em que ele se encontrava, o último a reencarnar, depois de 52 ou 53 anos no Hospital Maria de Nazaré, ele reencarna, meio século depois. Mas por que demorou tanto? Enquanto a média não é essa, porque ele tinha medo de reencarnar e de reincidir em erros que estão tão inseridos
dentro da nossa sociedade, eles estão tão associados como unha e carne na nossa sociedade, que o indivíduo, muitas das vezes, se ele não tiver uma estrutura muito grande, ele recai nos erros, até por conta dos arrastamentos das vidas anteriores. Isso daí é algo fatal, porque é que nem a questão da evangelização infantil. Basta evangelizar a criança pensando no futuro? Não. Nós temos que evangelizar a criança, o adolescente, o adulto, e fazermos a manutenção da evangelização. Porque o indivíduo, ele pode recair nas suas dificuldades reencarnatórias e não ter equilíbrio para lidar com as provas que ele solicitou para passar ao longo do seu caminho. E ele não vai ter saída, ele vai recair no erro do passado. Por quê? Porque ele não se preparou adequadamente. Se a gente erra naquilo que a gente sabe, quanto mais em algo que nos desafia. Nesse estudo de língua estrangeira, que eu falei no espanhol, é interessante que você vai por etapas. A tecnologia nos oferece coisas fantásticas. E você, com muito sacrifício, passa de um nível para o outro. Mas o programa, muito bem feito, mais adiante vai colocar a mesma questão que você errou. E você erra de novo. Mas você não tinha visto? Tinha, só que eu esqueci. A nossa memória é curta. A gente esquece. A gente esquece aquilo que a gente errou e que teve que repetir para aprender. Aí mais adiante eles colocam a mesma questão. Uma eu lembro, a outra eu não lembro. E nesse ping-pong a gente acaba, infelizmente ou felizmente, aprendendo através pela repetição. Mas pela repetição de um erro, no processo de aprendizagem de um aplicativo de um celular, de uma língua estrangeira, se escreve com S, com Z, tem um tio no N, para dar o som do NH, é uma coisa. Mas quando você reincide em erros que você deveria estar superando, ou já ter superado no plano material, é outra história diferente. No livro Justiça Divina, se eu não me engano, assim como no Livro dos Espíritos, vamos pegar o Livro dos Espíritos que é melhor, pergunta 365, por que indivíduos com conhecimento, pessoas com formação acadêmica, universitária, apresentam ainda arrastamentos tão graves? E o Espírito da Verdade nos diz, porque, embora ele tenha aquele conhecimento, ele, enquanto espírito mortal, é atrasado. Ele tem aquele conhecimento, mas se nós formos avaliá-lo como um todo, ele ainda é um espírito atrasado. E dessa forma, ele tem aquela informação, mas ele não tem alicerce moral para poder levar aqui adiante, para dar aquele testemunho. Conhecimento é uma coisa, formação moral é outra. Então, o Espiritismo representa o conhecimento evangélico como uma asa aberta e o conhecimento moral como uma asa cotorra, não é verdade? Então o pássaro dessa forma não vai voar, ele tem que ter as duas asas abertas. Como uma asa ela é acanhada cotorra, o indivíduo não voa, ele não alça voos, porque ele tem o conhecimento, mas ele não tem a estrutura de ordem moral.
Por isso que nós precisamos reencarnar, porque informados nós estamos da verdade, mas nós estamos ainda convencidos a ponto de estarmos convertidos, que é uma diferença. Eu sei que Deus existe, mas eu não vivo de acordo como se soubesse que Deus existe. Por quê? Porque eu estou convencido da existência de Deus, mas eu não vivo como se estivesse convertido. E quando nós vamos nos convertendo à verdade, nós vamos mudando a nossa conduta. E é exatamente a reencarnação, ela tem a função de ajudar ao espírito imortal, que já está convencido, porque viveu, sofreu, a se converter através do testemunho. E aí é que a gente vê os grandes compromissos assumidos por indivíduos que precisam dar um testemunho de vida. Pessoas que tiveram oportunidade, uma vida abastada, recursos e não souberam fazer bom uso, solicitam uma vida simples na periferia, numa comunidade pobre, para que possam, através do trabalho honesto, da paciência, da boa vontade e dedicação, contrabalançar no seu mundo íntimo o conhecimento que já tinham com o testemunho que estão dando. Porque a gente se questiona, mas será que a gente não consegue fazer isso numa única encarnação? Alguns conseguem, 1%, 2% talvez. Chico Xavier já tinha essa consciência internalizada. O Chico não precisou, mesmo assim Emmanuel estava ali controlando o Chico, porque teve um momento que o Chico cismou de querer aprender piano, a história do piano. E Emmanuel falou: Chico, para que esse piano? Eu quero aprender piano, eu sempre gostei de piano. Não, senhor, você vai vender o piano. Mas, irmã, não. Você não reencarnou para aprender a tocar piano. Você reencarnou para viver em função dos necessitados, materiais e moralmente. Então, Chico tinha o espírito protetor, o anjo da guarda, cutucando ele o tempo todo. Nós temos uma certa folga, o laço é mais frouxo e nós, infelizmente, acabamos deixando correr de qualquer maneira. Por quê? Porque na hora de fazer o sacrifício, na hora de dar o testemunho, a gente prefere a porta larga do que a porta estreita. A porta larga das facilidades, dos prazeres da vida, e não a porta estreita dos sacrifícios pessoais, das renúncias. Aí que a coisa pega. E aí a reencarnação futura se torna iminente, para que a gente possa corrigir o erro cometido. Mas será que não tem alguma solução de meio termo? Porque o brasileiro adora. Será que no meio do caminho a gente não tem como reverter esse processo ou minimizar esse processo? Tem. O estudo da doutrina espírita, a prática da caridade e do amor ao próximo. E o que vai acontecer? Eu vou minimizar esse processo reencarnatório. De repente, do jeito que eu estava vindo, a reencarnação se tornaria implacável. Mas, de uns tempos para cá, no momento que eu comecei a perceber que eu precisava viver de acordo com o que eu estava aprendendo, dando prova de que algumas coisas, apesar do esforço pessoal, elas precisam ser levadas adiante, eu estou conseguindo, numa regra de 3, é uma regra de 3, né?
talvez até um fôlego de tempo a chegar no plano espiritual e me preparar com mais serenidade para a próxima encarnação. Porque senão é um pé lá e outro aqui. Eu teria que voltar para dar continuação a essa vivência. Mas a espiritualidade, ela é como uma cola que nós levamos para a prova, com a diferença que a cola que a espiritualidade nos dá é a fórmula, mas ela não nos dá a resposta. A fórmula está ali. E já quem se lembra de química, tabela dos elementos periódicos, a tabela dos elementos periódicos a gente vai levar para a prova, porque ela não é a resposta. Ninguém consegue guardar o número atômico dos minerais, mas você que vai ter que fazer matemática, você que vai entender a relação entre uma coisa e outra. É mais ou menos semelhante. Eu tenho um conhecido que ele diz uma coisa: o manual de sobrevivência nosso enquanto encarnado no livro dos Espíritos, porque ele é a fórmula. Agora você vai pegar a fórmula e vai aplicar na sua vida. Como é que eu vou botar isso em prática? Não é uma tarefa fácil, porque às vezes a gente vai ter que dar um testemunho no setor da nossa vida que nós temos mais dificuldade de lidar. Porque a reencarnação, ela representa a depuração do homem velho que nós carregamos dentro de cada um de nós. A reencarnação, ela é, digamos assim, uma necessidade nossa enquanto espíritos imortais. Alguns dizem que, nas obras de André Luiz, muitos espíritos pedem a reencarnação pelo abafamento das lembranças do pretérito, para não se lembrarem aqui na carne do que fizeram de errado, embora à noite, durante o sono, tenham pesadelos estranhos que refletem as atitudes imprudentes do passado. Alguns pedem a reencarnação com a possibilidade de se corrigirem diante da vida, lutarem contra as tentações. E outros já pedem a reencarnação para poder fazer o bem. E em troca, a espiritualidade nos conceder a oportunidade de, praticando o exercício da caridade, recebermos em troca ajuda para lidarmos com as nossas dificuldades. Cada caso é um caso, que nem criança na escola, que promete que vai fazer, promete que vai se melhorar, promete ao professor, promete à mãe, promete ao pai, que na próxima prova vai estudar um pouco mais. É assim como nós fazemos, nós prometemos, de acordo com a nossa evolução. Agora, curioso que Deus nos concede a reencarnação de acordo com as nossas possibilidades espirituais, de acordo com a nossa elevação moral, sabendo que muitas das vezes nós vamos dar um passo para frente, dois para trás. Uma vez conversando sobre isso com alguns companheiros, nós percebemos que a reencarnação é como se fosse um jogo, em alguns aspectos me vai lembrar muito um jogo, o jogo da vida, como se fosse um xadrez. Você tem que jogar sabendo o que está fazendo. Você não pode perder muitas peças, porque senão você não vai ter condições de continuar até o final. Da mesma forma que nós precisamos pensar o seguinte: o que eu fiz da minha vida até agora?
Se eu fizer um balanço, antigamente os amigos devem se lembrar que havia algumas lojas do comércio aqui no Botafogo, em Copacabana, a gente passava assim numa quinta-feira de cartaz lá, escrito fechado para balanço. Na segunda-feira abriremos com promoções. Na época em que eles tinham que ir prateleira por prateleira e contando a quantidade de produtos para fazer o balanço, ver aquilo que não estava tendo muita saída para fazer as promoções. A loja americana costumava muito fazer isso. Bom, e com isso, nós hoje paramos para pensar. Nós não temos como fechar para balanço. Eu não tenho como fechar para balanço, mas eu posso parar e pensar quais foram os aspectos da minha vida que eu mais pisei na bola, né? Vamos pensar assim. Será que eu tenho como corrigir? Eu não vou ter como voltar e procurar pessoas que já desencarnaram, provavelmente, para pedir desculpa por alguma coisa que eu fiz. Mas eu posso, daqui para frente, tentar me modificar para não ter que pedir desculpa a alguém. Pensar 2 vezes, pensar 3 vezes, procurar ser solidário. Há momentos que eu sou obrigado a dizer, por questões muito pessoais, a gente às vezes tem que ser duro com algumas pessoas, porque todos nós estamos numa caminhada evolutiva. Alguns estão à nossa frente, outros estão atrás. Da mesma forma que eu não posso pedir a quem está na minha frente que estenda a mão para que eu possa saltar 2 ou 3 degraus, quem está atrás também não pode me pedir para estender a mão para que ele possa saltar 2 ou 3 degraus, porque a natureza, ela não dá saltos. Eu estou aqui a convite. Se eu estou aqui a convite, eu sou um visitante na casa. Estou aqui para fazer o que me foi solicitado, não ir além do que me foi pedido, a não ser que a casa solicite a minha opinião. Isso é uma coisa coerente. Há muitos anos que eu venho até aqui. Eu até brinco que a proximidade facilita em relação à minha casa espírita que eu frequento e onde eu moro também. Então, as imediações facilitam muito, mas há momentos que a gente troca ideia, mas a gente não pode dar palpite. Por que vocês botaram essa luz verde? Por que a luz vermelha? Né? É a decisão da casa, sabe? Então são coisas que a gente às vezes precisa parar para pensar. Na nossa vida prática, a gente tem que entender o nosso lugar no contexto. Às vezes, quando a gente não percebe isso, a reencarnação ela é importante. Eu sou um espírito encarnado, como todos são. No momento em que nós desencarnamos, nós solicitamos uma nova reencarnação. E a reencarnação é uma oportunidade. Será que eu vou ter lucidez na próxima encarnação de não fazer as coisas erradas, as escolhas equivocadas que nessa encarnação eu fiz? Vai ser um pai duro. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela acaba assinando embaixo como uma coisa lícita, coisas que dentro de uma visão mais amadurecida moralmente, a gente vê que está errado. Nem Paulo de Tarso já dizia isso. Nem tudo que é lícito me convém. Nem tudo que é permitido nos é bom. Mas acontece o seguinte, quando você está inserido num contexto onde todo mundo pensa quase que da mesma forma, você tem que ter uma força de vontade muito grande, ou trazer dentro de você, no seu íntimo, uma estrutura de formação muito bem alicerçada,
de que aquilo não deve acontecer. Por isso que eu disse, não basta evangelizar a criança, o processo de evangelização tem que continuar na adolescência, na fase adulta. E para nós que já estamos numa terceira idade, na casa espírita, nas reuniões públicas, fazer a manutenção dessa evangelização através das palestras, dos estudos das reuniões públicas, para que a gente não esqueça, para que a gente não se deixe arrastar por coisas sedutoras do mundo, que dentro de uma visão romanceada, as coisas acontecem. Dona Ivone Pereira passou várias encarnações cometendo atitudes equivocadas. Muitos que conhecem a história de Dona Ivone Pereira, a trilogia dos seus livros, ela conta os seus personagens. E olha que quando nós falamos em Ivone Pereira, nós estamos falando de uma médium que veio com uma mediunidade provacional e com rédea curta da espiritualidade. Por quê? Porque ela, com a idade que ela estava, ela ainda sentia que ela tinha que se manter quase que em reclusão para não cometer equívocos, porque ela havia cometido erros, ela reincidiu em vários erros em várias encarnações. Ela não esconde isso, então a gente pode comentar. Cada um de nós também, um determinado aspecto da nossa vida. Eu diria, como eu costumo dizer, quando surgiu o Windows, há 30 anos atrás, entre as coisas interessantes do lançamento do Windows, uma das coisas que eu achei muito marcante foram os gráficos que o Windows ofereceu, que revolucionaram as palestras, os estudos. E um desses gráficos é aquele gráfico em formato de pizza, em 3D, que você vê as fatias. Digamos que cada fatia daquela fosse um setor da nossa vida. Familiar, pessoal, profissional, convívio com amigos. Isso tudo nós podemos parar e pensar, poxa vida, a nossa vida ela é formada de setores e nós não evoluímos como um todo. Nós não temos aqui uma régua, mas a régua ou uma cortina como essa aqui, ela sobe e desce de forma linear. Nós não evoluímos assim de forma linear. A gente evolui pelo contrário. Nós evoluímos para crescer também. Já tem um aqui. Bom, é a nossa teimosia, né? Ou a gente desce todo ou sobe todo de uma vez. Só que na realidade a coisa não funciona assim. Por exemplo, às vezes profissionalmente a gente dá aquele passo significativo, mas no âmbito pessoal as coisas não vão legais. O relacionamento com a família, e nem se fala. Na questão dos amigos, não, os amigos a gente se relaciona bem, mas o problema maior é a minha família em particular. Ou seja, a nossa vida ela é setorizada, é isso que eu quis dizer. E dentro dessa questão setorizada, a gente tem que trabalhar nesses aspectos. E a doutrina nos explica, procure se dedicar ao setor que você tem mais dificuldades, de forma a tentar trabalhar para que, ao longo do restante da encarnação, você consiga corrigir as dificuldades que existam, para que na próxima existência, nesse aspecto, as coisas venham um pouco melhor, porque os outros, em algum momento do passado, você fez por onde merecer. Nós trazemos aptidões que foram construídas através da ajuda da espiritualidade, mas também pelo nosso esforço pessoal.
Essas aptidões, elas nos ajudam. Alguns companheiros eram excelentes alunos de matemática, português. Não gostavam de história, geografia, ciências, mas eram excelentes. Já tinha aquele indivíduo que se tornava um bom aluno de história e geografia porque era péssimo em matemática e português. Com isso, assim somos nós. Em alguns aspectos, a gente procura se superar, porque em outros nós somos muito ruins. Mas quando a gente começa a ter uma visão expandida, diversificada, a gente vê, é como se a nossa casa mental, a nossa casa, a nossa sala está arrumada, e o nosso quarto está arrumado. Bom, a cama está, o armário está alguma coisa impraticável. As gavetas estão tão entupidas que eu preciso fazer uma grande arrumação nas gavetas do meu armário e nas gavetas do meu inconsciente. Eu preciso tirar muita coisa daí, arrumar tudo, porque está tudo fora do lugar. E com isso a gente vai tentando modificar as coisas homeopaticamente. Com que propósito? Chega um determinado momento em que a gente possa dizer: olha, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu não consigo fazer mais. E assumir, eu consegui ser um bom profissional, eu trabalhei. Se não fui um bom profissional, eu fiz também, estava dentro dos meus limites, me aposentei, me dedico a outras atividades, como é muito comum a gente ter na casa espírita pessoas que tiveram uma trajetória de trabalho e depois que se aposentam começam a se dedicar à casa espírita, fazer atividades ligadas à casa espírita, porque aí passam a ter mais tempo para elas e também para poder estar à disposição. Quando eu trabalhava num horário como esse, eu não poderia estar aqui só de noite, por conta do local do trabalho, do deslocamento. E com isso a gente vai organizando as coisas, a gente vai arrumando a situação, nossa situação de vida, a relação com as pessoas, tentando ter consciência. Eu vou aproveitar que nós estamos chegando no inverno, embora esteja fazendo calor, né? E vou separar umas roupas em bom estado, que eu vou dar no bazar do centro, ou vou dar para o pessoal que faz a distribuição das roupas para as pessoas assistidas, de preferência roupas em bom estado, para que os assistidos possam também usar as roupas. E a gente já está tendo uma consciência solidária de que nós não vamos levar nada, mas a gente também não pode se desfazer de tudo numa tacada só, até porque a gente precisa pensar: poxa, o que eu vou fazer? Eu tenho 3 ou 4 jarras iguaizinhas a essa, que minha mãe, minha tia, minha avó e minha irmã me deram, e não uso nenhuma. Escolho uma se são todas iguais. E as outras 3 eu posso doar. Às vezes é muito comum. A gente chega, entra numa loja ou entra num shopping, vê uma camisa, adora. Aí chega em casa, veste, cai bem. Aí você põe na máquina para lavar, ela fica parecendo um vestido. É verdade? Aí, mulher ainda tem essa possibilidade, vai dormir com aquele vestido que era uma... Mas o homem não usa aquilo, né? Mesmo como pijama, pode ser. Aí você, não, eu vou fazer o seguinte, a malha não era boa, ficou grande, ou eu não soube lavar, então eu vou doar antes que estrague e alguém possa utilizar, né? Às vezes uma pessoa mais cheinha pode usar e cair bem, porque para mim era conta. Eu comprei como se fosse ele, depois que eu lavei virou GG. Então, são coisas que a gente às vezes se depara. Ou um sapato, você compra um sapato na loja, você experimenta, fica uma maravilha. Depois de uma semana, 2 usando, aquilo arrebenta no teu pé. E você não entende por quê. Agora eu usei, não vou conseguir trocar. Mas vai deixar no armário, pegando poeira, estragando? Não, dou pro bazar. Sempre aparece alguém que o pé encaixa e a pessoa acha uma maravilha,
você ajudou a casa espírita e ajudou alguém que comprou por um preço mais em conta. E você foi ao mesmo tempo trabalhando em você mesmo o processo de desprendimento dos bens materiais. Isso tudo nos ajuda no nosso processo de transformação interior. É aquela história, eu estou tentando fazer nessa encarnação o que a princípio a espiritualidade achava que só numa encarnação futura eu teria condições de começar. Por quê? Porque eu estudei, descobri que existe uma fórmula de tentar, eu não vou dizer abreviar certas coisas, mas quando você toma consciência de o que você pode fazer, você faz. E você começa a perceber que gradativamente você será o principal beneficiado. Muitas histórias são contadas nas casas espíritas. E ao longo dos anos eu já escutei muitos casos, contados por pessoas que nos visitam e nunca mais voltam. A gente observa a dificuldade de muitos companheiros em se disporem a trabalhar em favor do bem, em se dispor a ajudar na casa espírita, a colaborar em favor de uma instituição, que pode ser essa ou qualquer outra, cristã, evangélica, que seja para se melhorar e ajudar a instituição a seguir seu caminho. E quando a gente às vezes sugere que a pessoa ingresse nas frentes de trabalho, as pessoas acham que nós estamos querendo arrumar trabalhador para casa, pegar pessoas e converter as pessoas ao espiritismo para que elas possam fazer fileira de trabalhadores. E algumas vêm conversar comigo e perguntar o seguinte: por que vocês sempre convidam? E aí eu pesquisei e falei assim: eu vou me inteirar melhor do porquê a doutrina convida o indivíduo a esse processo, como um processo que pode nos ajudar a promover uma melhora, uma reforma íntima. Muitas dificuldades que nós somos portadores, elas refletem todo um histórico espiritual de cada um de nós. Nossas mazelas, nossas más inclinações e nossas escolhas. Porém, alguns de nós têm ao seu lado desencarnados que se afinam conosco naquilo que nós temos de mais sombrio, de mais pior. Só que não nos incomodam, porque vibram no mesmo padrão evolutivo que nós. Quando nós chegamos à casa espírita e começamos a ouvir um bate-papo parecido com esse, esses indivíduos se dão conta que já desencarnaram, que eles estão dificultando a vida deles mesmos e a de cada um, por mais afinidade que tenham. E quando eles se afastam, a pessoa que busca ajuda na casa espírita, ela sente uma melhora que ela não sabe explicar. Ela acha, às vezes, que foi o passe que o médium deu. Pode ter sido, sim, a água fluidificada que tomou ao sair do passe. E não param para pensar que aquele mal-estar poderia estar sendo produzido por um desencarnado que nos acompanha por afinidade espiritual. Quando nós estamos dentro dessa atmosfera agradável, estamos todos envolvidos por uma energia salutar. Energia essa que ajuda ao encarnado e ao desencarnado. E muitos desencarnados são
socorridos e levados para tratamento. E nós poderíamos nos ajudar no momento em que aceitássemos de bom grado, não para simplesmente nos libertarmos de um processo de influenciação, mas para entendermos melhor que aquele companheiro invisível que está ao nosso lado, produzindo aquele mal-estar, ele pode estar ali porque nós o atraímos, ele pode estar ali porque ele é um conhecido nosso de vidas passadas, ele pode estar ali porque é um parente nosso, ou é um obsessor, alguém a quem devemos alguma coisa, porque o prejudicamos. Esse processo, como é um processo tão individual, às vezes para que você consiga se restabelecer, você precisa reencarnar, para que ele reencarne junto com você, como seu filho, como seu irmão, como um amigo. Quando nós começamos a entender que muitos daqueles que nos cercam hoje, no passado, se encontravam agregados a nós, fazendo parte da mesma egrégora de confusão mental que nós estávamos, a gente começa a perceber que nós temos que fazer alguma coisa para nos ajudar e ajudá-los. Vir a uma reunião pública já é o primeiro grande passo. O estudo da doutrina, sim. As escolhas de participar, de não participar, são pessoais. A casa espírita sempre terá trabalhadores dispostos a levar adiante o compromisso espiritual da casa. Mas a gente percebe que os maiores beneficiados de todo esse processo não são aqueles que nos visitam, que buscam ajuda e tratamento, são aqueles que permanecem ao longo de uma vida doando-se em favor do semelhante, porque essas pessoas vão conseguir não apenas saldar compromissos de vidas passadas, mas vão conseguir se modificar também, porque eu diria que a vida às vezes me faz lembrar muito comum. Não sei se vocês lembram do comum, quando surgiu aquele método japonês, o Kumon, né? Em que primeiro surgiu o Kumon de matemática, que foi assim um grande sucesso, em que as crianças elas só avançavam de nível quando elas demonstravam que já tinham aprendido o nível superior. Espiritualmente é algo parecido. A gente só vai conseguir avançar de nível quando a gente demonstrar que aprendemos realmente o que devíamos no nível anterior. Esse é o nosso processo. Quando a gente não consegue cumprir essa meta, a reencarnação, ela é um caminho inevitável. Agora, esse tempo na espiritualidade, ele pode variar de acordo com o que nós estamos fazendo hoje. Se eu fizer por onde me melhorar, fizer por onde tentar corrigir as minhas dificuldades e exercitar a transformação moral através da prática da caridade e do amor ao próximo, eu posso até ter a meu favor um tempo para, ao retornar à pátria espiritual, não fazer como o Camilo Castelo Branco fez. Nós não vamos ficar 50 anos lá na espiritualidade por medo de retornar ao mundo material, mas teremos a chance de permanecer lá, estudando, nos preparando melhor para na próxima encarnação, mais capacitados, mais conscientes, mais amadurecidos, mais coerentes do nosso contexto, reencarnarmos e conseguirmos dar conta da nossa programação reencarnatória.
Porque todos nós trazemos uma programação. E dentro dessa programação, tem coisas que a gente faz, tem coisas que a gente não faz. É que nem, por exemplo, um roteiro de um passeio, de uma viagem, quando um grupo diz, olha, nós vamos subir essa escadaria para ver lá no mirante do morro, todo o bairro de Botafogo. Aí você diz, não, olha, eu vim com vocês até aqui, vocês sobem, eu vou ficar aqui na lanchonete tomando uma Coca-Cola, espero que vocês voltarem, porque com esse sol eu não vou subir lá em cima. Você tem essa escolha, mas isso não vai interferir, porque você já fez outras coisas que te permitem até escolher. Às vezes acontece isso. Nem todo trabalhador, nem todo indivíduo que vem à casa espírita e deseja ser trabalhador, precisa ser médium, não precisa dar passe, necessariamente não precisa dirigir uma reunião pública, mas só a integração, ela já é extremamente importante para as nossas vidas. A gente fala muita coisa, algumas coisas não dão para comentar, porque a gente teria que abranger mais, falar mais, mas eu estou tentando mostrar a grande importância de nós nos socializarmos dentro de uma visão espírita a nosso favor. Existem muitas histórias que acontecem para que a gente possa entender que o processo de ajuda ocorre de forma que nós não temos nenhum controle. Para que a gente possa encerrar, tem uma casa espírita no interior de São Paulo, no norte de São Paulo, quase Goiás, em uma cidade chamada Votuporanga. A casa espírita se chama Emmanuel. E lá, a casa é muito pequena, talvez em termos de parâmetros mais ou menos como a de vocês aqui. Eu digo pequena em termos de frequentadores, as pessoas se conhecem, cidade do interior, tudo é mais reduzido, né? E um dia eles estavam no trabalho mediúnico, quando o Espírito se manifestou, agradeceu as preces recebidas e curiosamente deu o seu nome. O dirigente da reunião achou estranho, porque é pouco comum um médium receber uma comunicação e o Espírito se identificar dando nome. Anotou o nome e falou assim, eu vou descobrir quem é essa pessoa. Perguntou a todo mundo lá, que ninguém sabia. Aí foi lá na época era um livro de preces pelos encarnados e desencarnados. Pegou o livro dos desencarnados, foi lá, seguiu, nome por nome, até que achou o nome. Falou assim, de quem é essa letra aqui? Ah, não sei, muita gente entra aqui. Você vai fazer o seguinte, fulano, você vai ficar aqui junto aos livros de encarnados e desencarnados, e todo mundo que for assinar, você vai perguntar, vem cá, foi você que botou esse nome aqui? E assim foi. O lugar é pequeno, por isso que eu estou explicando. Passado alguns dias, uma senhora chegou, e o rapaz perguntou, foi a senhora que botou esse nome? Ela falou, por acaso fui eu que coloquei sim. Quem é? Não sei. Ué, como é que a senhora não sabe? Eu estava vindo para cá, escutei no rádio que havia ocorrido um acidente numa cidade aqui ao lado, e o rapaz que dirigiu o carro bateu e desencarnou. Quando foi falado o nome dele, eu memorizei. Cheguei aqui, escrevi o nome. Vejam bem, ela não conhecia. Ela botou o nome de boa vontade, ela ficou com aquilo na cabeça e botou o nome. E o indivíduo foi ajudado a partir de um gesto de boa vontade. Aí a gente para e pensa, quantos nomes a gente não coloca numa caixinha? As pessoas são ajudadas e às vezes nem percebem que são. Outras são ajudadas
mas gostariam que a ajuda fosse uma coisa fantástica, né? Que o indivíduo saísse daquela realidade e caísse em outra, né? A coisa não funciona assim. Que a gente possa aproveitar essa nossa conversa para repensar o que nós já fizemos nessa encarnação e mais ainda, o que nós ainda podemos fazer enquanto estivermos encarnados, não apenas a nosso favor, mas a favor de todos aqueles que passam pela nossa vida, encarnados e desencarnados. Porque nós podemos, pela nossa boa vontade, sermos um instrumento da espiritualidade para ajudar alguém que sofre e que precisa tanto quanto nós ou até nós. Eu desejo aos amigos uma tarde de paz, uma tarde de luz, que Jesus, nosso Divino Mestre, nos ajude por hoje, agora e por todo sempre. E assim seja. Agradecendo ao nosso irmão Éder, né? Bastante material aí para a gente refletir. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, essa espiritualidade amiga da nossa casa, que aqui está presente. Os nossos anjos guardiões, não podemos esquecer deles, que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos orientando. E agradecer, reconhecendo a importância desse estudo aqui estarmos, né, o quanto isso pode nos auxiliar na nossa caminhada. E agradecer acima de tudo a Deus a oportunidade de aqui estarmos encarnados, que com certeza é uma grande oportunidade que nos foi concedida. Então que continuamos nossa caminhada com força, coragem, vontade de nos melhorarmos, contando sempre com o auxílio do alto. Que possamos retornar para nossos lares em paz e harmonia, que assim seja, Senhor, graças a Deus.